Hora do nosso correspondente internacional, Ivan Kleber. Bom dia, Ivan. Bem-vindo. Muito bom tê-lo conosco. Bom dia, Daniel. Uma alegria estar por aqui. Uma saudação a vocês, colegas de bancada e principalmente a nossa audiência que nos acompanha nesta quarta-feira, Daniel. Ivan, quer dizer que um tribunal aí de Londres decidiu que as autoridades britânicas podem continuar usando provas obtidas no Brasil em um caso relacionado à Operação Lava Jato? Isso mesmo, Daniel. Extremamente importante da justiça britânica, do juiz Mark Weeks, em um tribunal a uns 10 minutos de onde eu estou aqui. A ideia, inclusive, era entrar ao vivo lá do tribunal, mas a conexão da internet estava oscilando um pouco, então eu caminho aqui para poder fazer essa entrada, né? E trazer as atualizações para nossa audiência. Basicamente, Daniel, o que está acontecendo é o seguinte: nós temos um ex-executivo da Petrobras, o Mário Ildeu de Miranda, que está tentando resgatar aproximadamente 8 milhões de dólares que estão confiscados aqui no Reino Unido justamente por conta da Lava Jato. No passado, as autoridades brasileiras compartilharam as provas da Lava Jato, o que levou aqui a autoridade responsável pelo combate à corrupção do Reino Unido a dizer: não, peraí, vamos confiscar esse valor. Como as provas foram anuladas no Brasil pelo ministro Toffoli, então a defesa dele aqui entrou dizendo: olha, como as provas foram anuladas, eu quero meus 8 milhões. Só que o juiz Mark Weeks disse: não há base para você fazer esse pedido, porque nós continuamos reconhecendo as provas da Lava Jato. Elas podem ter sido inutilizadas, enfim, anuladas em território nacional, mas aqui no Reino Unido nós reconhecemos a validação dessas provas. E mais, Daniel, esse aqui é um detalhe extremamente interessante. Na ordem do juiz, né, no despacho do juiz, ele autorizou esta organização anticorrupção aqui do Reino Unido a continuar utilizando todas as provas do caso da Lava Jato para investigações. Ou seja, essa autoridade de corrupção do Reino Unido continua investigando-se outros ex-executivos, enfim, todo mundo que teve ali essa questão da Lava Jato, por acaso comprou uma casa aqui na Inglaterra ou investiu dinheiro aqui, está todo mundo sob investigação e as provas continuam valendo. Agora, o meio que o juiz Mark Weeks utilizou para se comunicar com o ministro Toffoli através da decisão dele é que chama a atenção no sentido de como as coisas estão no Brasil e como o judiciário brasileiro está sendo enxergado fora do Brasil. Porque, por exemplo, aqui, a corte afirmou entrar em respeitoso desacordo com o Toffoli, que é uma maneira britânica de dizer: eu não concordo com a maneira que os senhores estão conduzindo a questão da Lava Jato no Brasil. Porque, atenção, Daniel, a Lava Jato pode ter sido encerrada no Brasil, mas nos Estados Unidos, aqui na Inglaterra, como a gente tem agora essa decisão, no Peru, em outros países, ela continua. E mais, ele classificou como altamente incomum a situação criada pela decisão da justiça brasileira. Ou seja, não é comum você primeiro ter a investigação, elaborar as provas, né, ter as provas, utilizar essas provas e depois simplesmente anular essas provas. O juiz até cita a questão de Curitiba, tudo. Deu para ver que o juiz Marco Luiz foi a fundo na questão. Então, ele decidiu manter as provas, o órgão anticorrupção pode continuar utilizando nas investigações e o Mário Ildeu aqui não vai conseguir sacar esses 8 milhões de dólares que estão confiscados aqui. A justiça britânica e esse órgão não querem que dinheiro proveniente de atividades ilícitas entre, digamos assim, no circuito financeiro, no mercado financeiro, na economia da Inglaterra. Por isso que a gente tem esse órgão aqui. Agora, um outro ponto da decisão do juiz destaca a questão política. Como nenhum membro do governo britânico tentou, de alguma maneira, interferir no processo aqui, o juiz entendeu que o governo britânico considera essa questão como uma questão apenas de justiça e não como de segurança nacional para o Reino Unido. Traduzindo, Daniel, o governo britânico não está nem aí se o governo Lula vai reclamar, se o ministro Toffoli, por acaso, venha a público reclamar da decisão do Mark Weeks. Essa é uma questão judicial, o mundo político do Reino Unido não tem nada a ver com isso. E se o Brasil quiser fazer dessa questão um problema de relações diplomáticas com o Reino Unido, tudo bem, pode tentar a sorte, mas o governo britânico não vai interferir. É interessante a gente trazer isso para a nossa audiência, Daniel, que nós temos um governo de esquerda atualmente aqui no Reino Unido que seria, em tese, muito alinhado ao governo do PT. Só que aqui nós temos uma divisão clara do que é o mundo judiciário
do que é o mundo político. Essa questão só seria levada para o mundo político se representasse um problema de segurança nacional para o Reino Unido, que não é o caso. Portanto, o sistema judiciário daqui tem total liberdade para avançar com as investigações. Para concluir, Daniel, nós tivemos uma repercussão importante porque a Transparência Internacional fez uma publicação em sua rede social no X, né, dizendo o seguinte, aspas, repercutindo esse caso, né, abre aspas, há quase 3 anos o STF sequer analisa os recursos contra a decisão de Toffoli, que anulou todas as provas da Odebrecht, mesmo comprovadamente infundada, com o juiz implicado na própria delação, amigo de meu pai, e produzindo efeito sistêmico de impunidade. O amigo do amigo de meu pai aqui é uma relação, não é, ao ministro Dias Toffoli, Daniel. Muito bem, agora aqui, ó, quero que a nossa audiência dê uma olhada no telão. É hora da nossa conexão Brasília-Londres. Berenice Leite conversa com você, meu caro Ivan Kleber. Diga aí, Berenice. Olá, Ivan, muito bom dia a você. Sempre bom poder tê-lo conosco aqui trazendo as informações do mundo. E olha, soube inclusive que o governo Trump, parece que eles trocaram ontem ainda o comando do escritório do Departamento de Estado, que é responsável pelas relações entre Estados Unidos e Brasil, né? Eu estou até com o nome aqui do empresário, e não só essa relação entre Brasil e Estados Unidos, como também outros países da América Latina, né? O empresário se chama Juan Pablo Segura, ele assumiu, inclusive, a chefia do escritório depois da confirmação do Senado norte-americano. O republicano disse que vai priorizar a segurança de fronteiras e combate aos cartéis na região. Ivan, então queria que você trouxesse para nós um pouco mais do perfil, né, desse novo comando, que no caso estamos falando aí do Juan Pablo Segura, e o que o governo brasileiro pode esperar dele. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Bom dia, Berenice. É uma alegria acompanhar seu trabalho aí de Brasília também. Tenha um ótimo dia. Olha, eu dei uma risada quando você falou do que o governo brasileiro pode esperar, porque vem chumbo grosso, politicamente falando, metaforicamente falando. O Juan Pablo Segura é mais um nome alinhado completamente com o secretário de Estado, Marco Rubio. Marco Rubio emplaca, então, mais uma pessoa de sua confiança em um cargo-chave. Só para as pessoas entenderem qual será o cargo do Juan Pablo Segura, né? Ele vai ocupar uma espécie, não é bem esse o nome do cargo, mas para as pessoas entenderem, é como se ele fosse o embaixador dos Estados Unidos para assuntos relacionados ao nosso hemisfério. Só isso, ou seja, um cargo extremamente importante dentro do Departamento de Estado. Ele, como você bem disse, Berenice, é um empresário, mas que também já atuou no setor público junto com o governador da Virgínia, o Glenn Youngkin. Então ele tem essa experiência lá no estado da Virgínia e agora ele entra na diplomacia americana. E além do combate ao narcotráfico, ele é uma pessoa bastante combatente na questão da liberdade de expressão. E olha só, Berenice, fazendo aqui também o trabalho para a gente acompanhar, né, afinal de contas, quem é o Juan Pablo Segura, sabia, Berenice, que ele já criticou publicamente decisões do ministro Alexandre de Moraes referente a essa questão da liberdade de expressão? Pois é, em fevereiro de 2025, ele declarou o seguinte sobre uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de aplicar multa à rede social X. Ele disse o seguinte, abre aspas, o respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com os valores democráticos, incluída a liberdade de expressão, fecha aspas. Esse é o Juan Pablo Segura, que, claro, uma clara declaração aí de apoio à liberdade de expressão e condenando a imposição de uma multa à rede social X, mas não para por aí, tá, Berenice? Eu tenho mais aqui.
do levantamento que eu fiz sobre o Juan Pablo Seguro, porque ele é um duro crítico também do programa Mais Médicos, que foi implementado no Brasil. Inclusive, ele repercutiu aqui a declaração de um médico que trabalhou no Brasil e que diz o seguinte, abre aspas para o médico e depois o comentário do seguro. O médico disse o seguinte, aspas, meu contrato era um absurdo. Assinei o contrato para poder deixar Cuba. O governo cubano nos explorou e nos escravizou. Eles nos pagaram 25% do que o Brasil pagou para nós. E o governo cubano levou 75% do nosso salário. Aí o seguro comenta, testemunho de um médico cubano vítima de trabalho forçado no exterior pelo regime cubano. Ou seja, é uma pessoa, Berenice, que está muito por dentro do que está acontecendo na política da América Latina, que é empenhada aí na questão da luta pela liberdade de expressão no nosso hemisfério, agora que ele vai ocupar esse cargo, que está por dentro do que foi o programa Mais Médicos e um combatente alinhado do Marco Rubio. E tem mais um detalhe curioso, ele é de origem argentina. Seria aí, um aspas, presente da administração Trump colocar um aliado, de repente, do Milei nesse cargo extremamente importante? Então, é por isso que eu acredito que o governo brasileiro tenha motivos aí para se preocupar com o do seguro. Daniel, devolvo para você. Pois é, então vem chumbo grosso aí, é o que o governo Lula pode esperar. Eu me lembrei que o Lula, a gente está no mês de agosto, me lembrei que o Lula, há cerca de 3 anos, disse que o grosso ia entrar em setembro. Parece que, pelo visto, então, o chumbo grosso vem um pouquinho antes, vem um mês antes, né, Ivan Kleber? Deixa eu trazer mais um ponto aqui, ainda falando sobre a América do Sul. O ex-assessor do presidente argentino Javier Milei, Fernando Ceremedo, foi detido ontem na Bolívia. Ele é suspeito de um ataque a tiros contra a ex-namorada dele, Nadia Beller, advogada boliviana. E aí, Ivan, como é que foi esse atentado? Quem é o Fernando Ceremedo? Olha, Daniel, nós estamos diante de um enredo aí que com certeza vai virar filme. Eu passei trabalhando ontem à tarde e hoje pela manhã nesse caso, e ele é bem complexo. O que acontece, Daniel? Primeiro, o Fernando Ceremedo ficou conhecido no Brasil, né, no período 2022, por fazer uma apresentação sobre o sistema eleitoral brasileiro. Ele ficou bastante conhecido nas redes sociais, ele fez vídeos sobre o tema, e ele trabalha com marketing digital de políticos. Enfim, ele ajudou o Javier Milei a se eleger na Argentina. E, recentemente, ele trabalhou também na campanha do atual presidente da Bolívia, Rodrigo Paz. Por isso ele estava na Bolívia. O Rodrigo Paz gostou tanto do trabalho dele que convidou para entregar a equipe de governo. Então, o Ceremedo, ele é um assessor do Rodrigo Paz. E estava trabalhando na tentativa de buscar mais provas, mais elementos que levem à prisão do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Essa informação é extremamente importante para a gente entender o contexto de que tudo isso aconteceu. Bom, ele estava namorando essa moça, Nadia Beller, uma advogada, que no passado integrou o partido do Evo Morales. Ela teria deixado o partido, ela inclusive foi candidata a deputada, e deixou o partido do Evo Morales. Eles estavam namorando, e tiveram ali alguns desentendimentos conjugais, enfim, recentemente, mas continuavam mantendo um diálogo. Agora, Daniel, você lembra que eu disse que ele estava indo, o Ceremedo, né, indo atrás de informações do paradeiro, enfim, informações contra o Evo Morales. O Ceremedo recebeu uma informação de que uma fonte tinha informações sobre o Evo Morales e que estaria em um hotel. Como ele não podia ir neste hotel, ele pediu, então, para que a Nádia, essa advogada, fosse até o hotel na noite de segunda-feira, onde aconteceram os disparos. A Nadia Beller sofreu 3 tiros, um no braço, um no peito, e o terceiro tiro, acho que passou de raspão. Ela já está aí no hospital, ela está consciente, como a gente está vendo, e ela, do hospital, então, acusou o Fernando Ceremedo de ser o mentor deste ataque contra ela. O governo boliviano não teve outra alternativa a não ser indicar a investigação rápida e independente dos fatos, né, em base à declaração da Nadia Beller. Esses são os fatos, Daniel. Ela acusa ele, então, de ser aí o mentor desse ataque. O advogado do Ceremedo declarou que ele é inocente e que as investigações vão comprovar a inocência do Ceremedo. O governo, como eu disse, já passou total liberdade ao judiciário boliviano para fazer a investigação. E ontem, então, quando ele embarcava em um aeroporto na Bolívia, ele faria um voo interno. Ele não estava saindo da Bolívia de avião. Pode ser que depois ele tentasse sair de carro, a gente não sabe.
Mas nesse voo seria um voo interno da Bolívia, então as autoridades bolivianas prenderam ele no aeroporto. Agora a gente precisa acompanhar qual será o desdobramento, as investigações estão acontecendo. O advogado do Serimedo também declarou o seguinte, Daniel, que por enquanto o que a gente tem é a palavra da Nádia contra o Serimedo. Nós não temos outras evidências de que ele seja o autor deste ataque. Ela alega que, como eles tiveram ali alguns desentendimentos conjugais, então o Serimedo estaria por trás deste ataque. A gente vai ter que acompanhar as investigações e eu já estou acompanhando o caso desde ontem e tão logo a gente tem atualizações, a gente traz para a nossa audiência. Daniel, espero ter explicado esse enredo argentino-boliviano aí que aconteceu nesta terça-feira, Daniel. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.